A partir de agora, através do estúdio Gino Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta com imagens ao vivo da Praça da Matriz de São Roque, onde Zé Balaia já esteve tantas vezes, né, Zé Balaia? Não, e o Coco lá. Não, deixa eu pegar, pode abrir o microfone, Zé Balaia? Tá aberto mesmo. Já tá aberto? Já tô. Você tem, olha lá, ele também tá aberto aí. Tá. Ó, vai qualquer dia. Não vai. Não vai entrar. Boa tarde, Zé Balaia. Já entrou todo mundo lá. Já entrou todo mundo. Boa tarde, Zé Balaia. Boa tarde. Você tá com a camisa do Corinthians hoje? Não, é luto por causa da derrota de ontem. Coincidentemente é preta, mas é de luto. Olha lá, e o menino passando com a bicicleta empurrando, sim, tá do certo. jeito correto. Tá, não pode passar de bicicleta na praça. Voando não. Zé Fernando, boa tarde. Boa tarde a todos, aos nossos convidados, nossos queridos internautas. Isso aí, nós estamos com dois convidados aqui, dois professores. Nós vamos falar de um assunto que, sem dúvida nenhuma, é um assunto polêmico e queremos dizer o seguinte, olha, está aberto o espaço, você pode mandar a sua manifestação, porque você está acompanhando através das redes sociais, através dos noticiários de rádio e televisão, que está sendo anunciado uma paralisação para amanhã. Protestos aí com relação à Previdência, protestos com relação à educação, e nós estamos recebendo aqui com muita alegria dois representantes aqui do Instituto Federal Campus São Roque. Aí fala assim, mas de novo, pessoal do Instituto Federal, esse programa está aberto a todos, entendeu? Então, se você é contra essa paralisação, não estamos dizendo que nós somos favoráveis a essa paralisação ou não, a gente quer falar sobre esse assunto, e você também pode se manifestar, e a gente espera ter um diálogo aqui bem legal. Estamos recebendo o professor Rogério Tadeu Silva e a professora Patrícia Pessoa. Ela tem um nome comprido aqui, é Patrícia Isabela Silva Pessoa. Patrícia Pessoa. Patrícia, muito obrigado aqui pela sua presença. Legal você estar aqui no programa para a gente falar desse assunto aí que acaba sempre mexendo, que é o assunto educação. Boa tarde, prazer em recebê-lo no nosso programa. Boa tarde, o prazer é todo meu. Eu agradeço o convite, o espaço para a gente falar um pouquinho sobre um tema que é muito importante para todos, né? Para o mundo inteiro, para o Brasil principalmente. A gente precisa muito de educação. Né? Então, agradeço o espaço e agradeço o convite. E aqui está o professor Rogério Tadeu. Tem muito Rogério lá no Instituto Federal. Quantos Rogérios tem lá? Nós somos... Bom, até 2013 eu era o único. Mas como então eu fui... você é o Rogério primeiro. Como eu fiz muito sucesso como professor, aí colocaram como pré-requisito que para entrar no Instituto Federal Campus São Roque tinha que se chamar Rogério. Entrou mais dois. Então tem mais Somos dois. três. Então tem o nosso Rogério de Souza e tem o Rogério Tramontano. Rogério Tramontano, é isso aí. E Patrícia só tem uma. Sou única. Agora Zé, nós temos dois aqui na casa. Eu tenho um neto Rogério também. Então ele vai ser genial. Já é. Inclusive ele já torce pro São Paulo. Ele já vai ser genial. Bom, nem tudo é perfeito. Todo Rogério é perfeito. Poxa vida. Você torce pra quem? Sou Timão. Timão, e apesar da camisa tricolor. E o menino que você da outra vez. Ele já falou, contou. Eu dei a escalação do Seletimão de 82. Falou pra mim, falou de mim que você acompanhava tudo. Por isso que eu não ganho voto. E o Zé Fernando, claro que o menino chama-se Rogério, em homenagem ao grande Rogério Ceni. Claro. Que isso. E não é um grande goleiro? Ele não é? É um grande goleiro. E não é o principal goleiro do São Paulo? Jogou mais do que o Picasso? Não, jogou menos que o... que Picasso sim, jogou bem Jogou mais do que o Suli? Bem mais. Jogou mais que o Toinho? Bem mais. Mais que o Valdir Pérez? Não. O Valdir Pérez é o melhor goleiro que eu vi jogar. Embora que como o Leão era bonitão, certo. A imprensa gostava dele, se falava mais de Leão. Eu concordo. Mas o Valdir Pérez é o melhor goleiro que eu vi jogar Não vi ele foi muito injustiçado, porque ele tomava gol por baixo das pernas, mas ele foi um baita goleiro. O Valdir Pérez. O Valdir Pérez foi o melhor goleiro que eu vi jogar. O garoto chama Rogério Oi Rabechini. Não, e já vou passar só para... Mas é o seguinte, você sabe que na Copa de 58 o Brasil jogou contra a seleção da União Soviética. E aí a União Soviética tinha no peito assim, CCCP. Né? E o Zé Balaia tinha uma camisa dessa. Então, sabe o que a União Soviética falava? Quando ia jogar contra o Brasil, o CCP, sabe o que significava CCCP? Cuidado com o crioulo Pelé. Entendeu? Camaradas, cuidado com o Pelé. Não era o camarada, cuidado com o crioulo Pelé.
É com o camarada, então, cuidado. Não, mas aí depois, quando teve aquele jogo da abertura da Copa do Mundo de 82, que o Valdir Pérez levou aquele gol de longe, o Brasil virou depois com o Éder e com o Sócrates, aí passou CCCP, quer dizer, contamos com o camarada Pérez. Então, mas veja bem, ele ficou marcado maldosamente. O Brasil tomou um gol e virou o jogo. Na derrota, que quem falhou eram os queridinhos da imprensa, ninguém fala nada. Quer dizer, o 3-2 para a Itália, que foram falhas clamorosas de Toninho Cerezo de Júnior, ninguém abre a boca. Ninguém fala nada. É verdade. Diga pra mim, pega o jogo e veja quem falhou nos 3 gols. Mas deixa eu colocar... Agora, na derrota, o Valdir não era querido. E deixa eu colocar uma pessoa, a Patrícia aqui. Patrícia Pessoa, para falar da paralisação. Mas só o seguinte, ela é mineira e da cidade onde nasceu um craque de bola. Você é mineira de... Nova Lima. E quem nasceu em Nova Lima? Reinaldo. Reinaldo. A torcida lá do Atlético gritava: rei, rei, rei. Reinaldo é o nosso rei, né? Então, você torce. Você está de Atlético, preto e branco. Ou você é Cruzeiro? Eu gosto do Atlético, mas eu torço mesmo pro Vila Nova. Aí, Vila Nova de Nova Lima. Isso. Nova da terra dela. É isso aí, que Vila Talvez Nova... tenha 2, né? O presidente do Clube Ela que torce pro Vila Nova. Não, tem mais. Nada Vila Nova disso. que se escreve com 2 L's. Tem mais. Não, com um L Mas só. o time, pode ver, o Vila Nova com 2 L's. É mesmo? Levanta depois aí. nunca Mas pensei e o nessa. estádio lá tem um nome diferente, Castor. Castor Não é Cifuentes. É isso aí, é isso aí. Mas legal. Mas vamos falar aqui um pouco. Professor Rogério, por que está sendo convocado uma paralisação amanhã? E por que o Instituto Federal, mais uma vez, está nessa parada? Aí o pessoal fala, de novo Instituto Federal nessa manifestação. Por que dessa paralisação e da participação do Instituto Federal? Bom, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui para conversar. E esses espaços são fundamentais justamente para deixar claro, né, para a população o quanto que estamos sempre dispostos ao diálogo, né? Bom, o grande motivo da nossa paralisação amanhã é a greve geral, né? Nós temos uma convocação de greve geral, ela vem sendo conversada já desde março. As centrais sindicais já vinham conversando sobre esse assunto já há algum tempo. E, somada às questões que os sindicatos já vinham apontando, nós temos aí somado outros problemas que foram aparecendo ao longo do tempo, né? Como a questão do corte da educação, agora mais recentemente aí essa situação que infelizmente está polêmica, né? Mas a respeito do vazamento aí de uma série de informações da Lava Jato. Então tudo isso infelizmente foi se juntando, mas originalmente a ideia era fazer um protesto contra a reforma da Previdência. E nós, do Instituto Federal, as pessoas falam, por que de novo o Instituto Federal? Bom, a gente tem muito orgulho, o Wander, de ser protagonistas nessas ações, porque é o nosso papel enquanto educador. Nós temos que trazer para a sociedade as questões. Elas podem ser incômodas, elas podem ser polêmicas, mas se nós, como professores, se nós não trouxermos para a sociedade essas questões, se a gente não propiciar à população a reflexão sobre esses temas, quem vai fazer isso? Esse é o papel da escola, né? Não significa que nós não estejamos à disposição de qualquer tipo de posição ideológica. Na verdade, o que nós queremos é justamente provocar esse debate. E no que diz respeito à Previdência, nós temos uma série de informações que muitas vezes não chega para a população, né? Infelizmente, a mídia nem sempre contempla todas essas informações. E a ideia é justamente nessa sexta-feira trazer essas questões à tona e mostrar para a população de São Roque que existem outras questões, outras informações importantes, todas elas precisam ser conhecidas, ponderadas, para que se possa, de fato, ao refletir sobre a reforma da Previdência, refletir com consciência, né, ciente do que de fato está acontecendo. E o Instituto Federal, então, está fazendo essa proposta. Então, amanhã a gente tem essa paralisação, né? E, então, originalmente, é a questão previdenciária, mas se somou outras questões, como a questão do corte da educação. Pois é, corte da educação, já vou passar para o nosso plenarinho Zezé. Mas, por exemplo, eu acho muito legal essa participação do nosso amigo internauta. E o Ednelson Mazeto, ele está falando assim, escola sem partido já, para evitar esse tipo de atitude. Então, eu abro para você, Patrícia, com essa pergunta. Essa manifestação que faz o Instituto Federal com professores e essa questão que se coloca escola sem partido para evitar esse tipo de participação. Como é que você
responde uma pergunta dessa? Bom, a primeira pergunta, para responder, eu faço uma pergunta. Que tipo de participação, né? O Instituto Federal está nessa paralisação, está nessa luta, junto com os trabalhadores amanhã, justamente para discutir uma questão que é muito importante, que é a partidária, que é de interesse de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, independente de qual seja o partido, de qual seja a ideologia política, que é a educação, né? Então, a importância de estar junto nesse movimento é justamente olhar para os interesses da população, principalmente a população menos favorecida, né, que é quem depende de educação pública, de educação gratuita e principalmente de qualidade, né, que é o que a gente vê em poucos lugares, né, no Brasil. Se a gente andar Brasil afora, a gente vai... Quanto que a gente pode citar de educação de qualidade, né? Por isso que a gente está brigando. E mais que isso, né? Por todos os cortes, por todas as afrontas que a educação vem sofrendo, por toda a perseguição que os professores que já são tão desvalorizados, né, na sua carreira, vêm sofrendo desde antes desse governo que nós temos agora, mas principalmente neste governo atual, esses ataques eles ficaram mais frequentes e mais intensos, né? Daí essa pergunta, né, do nosso Ednelson Mazeto, que ele falou que ele quer uma escola sem partido. Isso que eu ia perguntar. Mas é isso que nós somos. Então, veja isso que fala. É uma escola sem partido. Como que é? Posso ajudar? Pode, isso eu ia falar. Quando claro. você vai falar, vamos falar aqui do que aconteceu em 64, vamos falar do que está acontecendo hoje, vamos falar do que está acontecendo no mundo. Pode ser feito um ensino, passar essa informação sem o partido? Como que é isso? Como que é o professor? Como que o professor se comporta? Como que é isso, Rogério? Posso concluir? Pode concluir, fica à vontade. Acho que é bem legal a gente falar disso. Eu acho que sim, eu acho que é isso que a gente vem fazendo, né? A minha ideologia política, ela não tem que influenciar aos meus alunos, né? Mas como o Rogério bem colocou, nós somos formadores de pessoas, né? Nós contribuímos para a formação de todos os alunos que passam por nós, né? E o nosso trabalho nesse sentido é de auxiliar o aluno a construir uma consciência crítica da sociedade na qual ele está vivendo, né? Que ele saia da escola capaz de analisar o momento no qual ele está vivendo, né? E fazer essa análise, obviamente, levando em conta toda a sua história de vida, todas as suas experiências, né? E eu acho que escola sem partido é isso, né? É o que a gente vem fazendo. Então, eu pergunto para você, acho que em cima disso, Rogério, educar e não doutrinar. Coloca. Como que dá para ser? Pode até passar para o Zé também. Não, educar vamos sem doutrinar. Bom, o Ednelson, né, que fez a pergunta. Um abraço aí para o Ednelson. E é o seguinte, uma coisa que, quando surgiu essa história de escola sem partido, nós precisamos tomar muito cuidado, porque não existe isenção, não existe o ensino imparcial. E eu vou dar um exemplo bem simples, que eu acho que o Ednelson vai entender, e qualquer outro que esteja aqui nos assistindo vai entender claramente o que significa falar de uma escola sem partido e da impossibilidade disso. Como a gente vai contar a história, por exemplo, do Brasil? Se hoje a gente pegar os livros de história, eles contam um partido. É o partido dos portugueses. A história é contada sob o ponto de vista de Portugal. Então, se você olhar, né, toda a história, a narrativa do descobrimento do Brasil é uma narrativa que tem um partido, que é o Partido de Portugal. Pergunto, e a visão, né, a perspectiva do indígena? Como seria um livro de história contando, né, esse mesmo período histórico sob o ponto de vista dos indígenas que já moravam aqui? A história é sempre contada por quem vence. Isso. Ela não ia ser contada assim, olha, fomos descobertos. Provavelmente os indígenas diriam, fomos invadidos. Claro. Né? Se a gente pegasse a perspectiva dos africanos que negros, foram escravos, escravizados, né, foram capturados na África, levados por navio para o Brasil.
provavelmente... Aos milhões. Aos milhões. Provavelmente a história deles seria... Qual perspectiva seria? Provavelmente eles iam contar assim, olha, aqui é uma terra onde eu estou preso. Eu vim ser preso, vim ser cativo. Então, se a gente pegasse as diversas visões, certamente a história teria nuances diferentes. O correto seria que todas essas visões fossem apresentadas. E é isso que a população precisa entender. A escola sem partido é impossível. Não existe escola sem partido. Quando você olha, por exemplo, uma escola que só fala de uma posição, ela está sendo doutrinadora. Agora, quando você tem uma escola onde existe pluralidade de ideias, onde existe aqueles que acreditam numa determinada posição política ou em outra contrária, e todos eles participam desse debate, então nós permitimos aquilo que é democracia. A democracia é a diversidade, é a pluralidade de ideias. Se você colocar uma escola sem partido, acabou a democracia, porque vira ditadura. É a ditadura do pensar único, do pensar que converge com aquele que manda. E aqueles que divergem, eles têm que se calar. Então, está errado. Então, isso não é escola sem partido, isso é escola tirana. E aí, nós somos contra a tirania. E, aliás, acho que não existe nenhum ser na face da Terra que é a favor da tirania. Nós somos a favor da democracia. Então, e essa pluralidade precisa existir nas escolas. Então, a gente precisaria ter, assim, um livro. História do Brasil, segundo os portugueses. História do Brasil, seria segundo o mais correto. Os africanos. Isso só falando de história, né? Sem falar das outras possibilidades. Ou permitir que a escola faça essa discussão, né? Quando eu digo que nós somos uma escola sem partido, o que eu estou querendo dizer é que nós temos um ambiente plural, onde é permitido a discussão da diversidade de ideias, inclusive. Não, né? Eu não diria que nem você falou uma escola, como é que você falou? A história do Brasil, não, mas, segundo os africanos. Não, mas então, você vai, os professores indicam as bibliografias, né, para que os alunos leiam determinados livros e tirem suas conclusões, discutam, debatam sobre os pontos de vista todos. Né? Não adotar você um livro não impõe único, o seu... um livro único que seja a verdade absoluta. Você tem diversas fontes de conhecimento e depois debate sobre isso. Como professor também, a discussão não é nem tanto pelo lado didático, e sim pelas as nossas opiniões. Então, se eu dou uma opinião numa sala de aula, eu estou dando a minha opinião. Vocês são formadores. Sim, e porque eu sou formador, eu tenho que não dar a minha opinião. Então, eu vou dizer para o meu querido amigo Ednelson Mazeto, que nos assiste, nos ouve, nos assiste todos os dias. É um grande amigaço nosso. Ednelson, estou te falando de coração. Eu sempre fui questionado pela minha posição. Depois de uma determinada idade, quando a criançada chega a 15, 16, 17 anos, você é questionado a você dar a sua posição. Porque nós estamos formando não pessoas para fazer amém, para ser vaquinha de presépio. Nós estamos formando pessoas de opinião, que vão ser questionadoras, que vão querer saber, vão defender pelas as suas ideias. E quem isso faz, ela tem que se expor. E não dá para mim chegar numa sala de aula e falar, vocês têm que ser pessoas críticas. Aí daí. Eu tenho que ser uma pessoa crítica também na sala de aula. E criticar os nossos governos, e não estou dizendo estou dizendo de todos. Não dá. Você tem que criticar. Isso não quer dizer que eu esteja formando que eles têm que ser votar nesse ou naquele. Estou criticando um ato do governo. E é isso que é muito cobrado do professor, principalmente do professor universitário. Que ele tem uma formação e ele é cobrado pelos alunos. Não dá para ele chegar numa sala de aula e falar aqui eu não posso dar opinião. Não, ele discute. Porque os alunos foram criados, hoje em dia, na nossa geração de professores, isso eu posso dizer, com certeza, nós ajudamos a criar as pessoas a serem críticas. Críticas. Eu não estou dizendo que eles vão xingar, eles são pessoas críticas. Eles não vão ficar, como foi o começo da minha, depois melhorou um pouco, mas no começo da minha, que a gente tinha que ser vaquinha de presépio e dizer amém a tudo. Então, num linguajar simples, é claro que vocês, com a cultura de vocês, falam isso de uma forma mais elegante, vamos dizer assim, mas de uma forma popular, nós temos que dar nosso palpite, cara, nós temos que falar, nós temos que discutir com eles ali, no nível deles, tá? Eu estou falando isso de coração. Tá, é só o seguinte, o Zé Fernando, professor de Educação Física,
Professor de educação física, quando o menino começa, a menina fala assim, gente, vamos jogar vôlei, ainda tem isso. Mas, por exemplo, você dá aula de qual é a sua disciplina? De administração. Mais especificamente a área de recursos humanos. E você, Patrícia? Biologia. Biologia. Mas, por exemplo, o professor que está dando aula ali de história, ou está falando de um regime, aí o cara não pode falar, vamos agora jogar basquete. É claro. Não dá pra Pior fugir, ainda. né? Não dá. Não pode falar de Darwin. Então, eu não... Porque eu Todas as áreas têm questões polêmicas. Tem, porque tem as suas polêmicas, né? Da formação, de como surgiu o mundo, né? Tem isso lá. Você que é de biologia, né? Você está falando lá do como surgiu, o cara fala, não, lá na igreja o pastor falou, o padre sempre falou. Sempre tem essa discussão. Deve né? ser direto isso aí. Sim, né? da Pula questão Darwin. da religião, mas é importante você deixar claro que você não está ali para questionar a crença, nem Nada, as exatamente. ideias de ninguém. Você está ali só para colocar as ideias, no caso da biologia, que são tratadas pela ciência. E é óbvio, as discussões vão muito além de biologia, né? Os alunos, os nossos alunos, Quem nasceu felizmente... primeiro, o ovo ou a galinha? Então, Aí vai ser eles complicado. têm uma capacidade, eles têm opiniões bem formadas, né? São pessoas bem politizadas. Então, acho que seria bastante difícil, inclusive, fazer doutrinação com alunos que têm essa capacidade crítica que os nossos alunos têm e já chegam para a gente com essa capacidade crítica, né? E aí, só complementando aqui na linha de raciocínio da professora Patrícia, nossos alunos, eles têm contato com diversas ideias. Então, eu convido, né, todo mundo pode conhecer o Instituto Federal. Aliás, por favor, São Roque, vocês precisam conhecer o Não nosso precisa conhecer campus. o Instituto Federal, precisa conhecer a Escola Municipal, precisa tem conhecer a mesmo. FATEC, precisa conhecer a Todo ITEC. mundo. Eu fui ontem, fui hoje no SESI conversar com a criançada. O ambiente escolar é uma coisa maravilhosa, Fascinante. uma energia Fascinante. impressionante. E aí, eu convido todos, para quê? Para vocês descobrirem que lá você vai ter gente que votou no Bolsonaro, votou no Ciro Gomes, votou no Daciolo, votou em todo mundo. Quer dizer, nós somos plurais. É só nos conhecendo que você pode nos julgar. Sabe, é muito triste quando a gente ouve, por exemplo, isso vai acabar com a escola sem partido. Na verdade, a escola sem partido vai acabar justamente com essa pluralidade. E os nossos alunos, como eles têm contato com todas essas ideias, né, e é plural isso, então eles acabam desenvolvendo esse senso crítico e eles nos questionam. O que para nós é importante como educadores é que eles tenham consciência do que eles estão fazendo. Por exemplo, eu dou aula de recursos humanos, então muitas vezes eu falo assim, olha, nós temos que reconhecer o trabalhador, né? E uma forma de você reconhecer o trabalhador é dar tapinha nas costas. Só que, sob o ponto de vista econômico, dar tapinha nas costas não paga conta. Mas eu tenho que ensinar isso, né? Eu ensino, as pessoas muitas vezes me vendo, falam assim, você é de esquerda. Mas eu leio todos os liberais. E, às vezes, quando eu vou discutir com alguém que se diz de direita, eu falo assim, tá bom, então vamos discutir Thomas Hobbes. Aí o cara olha para mim e fala assim, mas quem é esse cara? Eu falei, o Leviatã é o livro mais básico de quem pensa no liberalismo. Eu já li o Adam Smith. Eu li esses caras, eu sei o que eu estou falando com propriedade. Então, vamos discutir no alto nível. E uma coisa interessante é que, assim, lá no Instituto Federal, e isso é uma característica, né, da educação, mesmo havendo essa divergência entre nós, professores, nós não ficamos lá igual o torcedor de time, um brigando com o outro. Nós nos respeitamos, nós ouvimos e nós, na verdade, quando nos deparamos com argumentos bem construídos, bem fundamentados, a gente procura melhorar o nosso ou ceder e falar assim, não, o seu argumento é melhor que o meu. E isso que é educação. E as pessoas, quando elas nos atacam e falam de escola sem partido, é uma agressão. Gente, a escola sem partido é uma agressão. Por favor, parem. Se vocês defenderem a escola com todos os partidos, eu vou junto com vocês. Mas a escola sem partido é uma agressão, é uma violência. E é uma agressão contra o professor e, principalmente, contra o estudante. Porque a gente vai cercear ao estudante o direito de ver todo o conhecimento que a humanidade já produziu ao longo de todos esses anos que nós existimos nessa face de terra. De tudo, para aí ele ter a opinião crítica dele. O que eles estão falando de partido, né? O meu filho André, ele está com 13 anos e ele está vendo essa coisa de partido, tal. E aí ele pega assim, pai, mas esse partido aqui, Partido Socialista, e fala, poxa, pai, mas esse cara que está nesse partido aqui, ele não tem essa característica. Pai, esse aqui, PSDB, Partido Social. Aí ele fala, poxa, pai, mas às vezes não tem. Ele fala,
tá meio estranho, né? As denominações partidárias, não falam só do PSB, do PT, do MDB. Ele fala, pô, pai, essas denominações aqui não são muito claras, né, Zé? Então, acabou virando tudo sopa de letrinha, né, cara? Porque os partidos já deixaram de ter aquela configuração mais com perfil ideológico, né? Mas deixa eu... O nome do seu filho mesmo? André. Ó, mas olha só, o André, a partir do momento que ele tem contato na escola com a pluralidade, ele consegue fazer essa crítica. Ele consegue fazer essa crítica. E ele tem quantos anos? 13 anos. Então, ele já está se ele tivesse isso. sido doutrinado e falar, não, é isso, ele ia falar, oh, isso é melhor. Mas ele, o que ele é? Ele com 13 anos já começa. Por quê? Você discute isso com ele em casa? A gente sempre conversa. E na escola é discutido também? Também, ele Exatamente, conversa. então. Já percebe que tem escola, esse diálogo. Por causa de todo esse momento que está vivendo, as pessoas estão... Porque os canais seriam os partidos, os sindicatos, desde que eles tivessem legitimidade. Muito YouTube. Então. Hoje, muita influência muito do YouTube, de estar seguindo redes sociais, é uma coisa, entendeu? Não, é isso. Na medida em que ele está questionando, por exemplo, que um partido tem um perfil, pelo menos na sigla, que ele é Partido Liberal ou Partido Socialista, e ele vê que nada daquilo está coerente com a denominação partidária, ele já tem uma opinião crítica. Ele já tem uma opinião crítica a respeito disso. É uma coisa assim, se imagina. Está cobrando que aquilo seja coerente. É mais ou menos, está escrito assim, Partido Azul. Aí ele olha os caras do Partido Azul, eles estão tudo vestidos de verde. Aí tá assim, Partido Amarelo, os caras estão tudo de roxo. Fala, mas que estranho, se é verde, os caras... Aí uma coisa assim, né? Se ele vai mexer, ele vai perceber que é tudo comissão provisória, que é tudo definido pelo cacique, que é o cacique que manda, entendeu? Então, na verdade, ele está cobrando a existência de partidos e olha a beleza legítimos. da educação. Quer dizer, ele conseguiu ter esse senso crítico. Isso. Agora, isso foi doutrinação? Claro que não. Claro que não. Ele aprendeu tudo. Doutrinação, gente, desculpa, acontece em outros espaços. Tem outros espaços que alguém fala assim, olha, eu tenho a verdade absoluta, sigo a minha verdade, e não esqueço depois de colocar o dinheiro lá na caixinha. Tá cheio disso. Isso é doutrinação. Isso é doutrinação. Agora, lá na escola, a gente fala assim, olha, quando eu dou minhas aulas lá de recursos humanos, eu falo assim, gente, nós temos que ser administradores conscientes. Nós, de fato, estamos a serviço do capital. A gente tem que fazer as empresas lucrarem. E, para lucrar, às vezes, a gente vai ter que demitir pessoas. Né? E isso é duro de ser falado, mas eu deixo claro para os meus estudantes, a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo. A gente não pode simplesmente demitir as pessoas como se isso fosse uma regra que eu vou lá e sigo. Na verdade, por que eu estou fazendo isso? Né? Não tem outras alternativas, e é essa consciência que a gente desenvolve nos estudantes. Isso não é doutrinação. Isso é justamente criar exatamente o que a gente agora está falando aqui. Essa característica que seria ideal para toda a população brasileira de olhar para uma coisa e falar assim, tem alguma coisa errada aí. E deixa eu agora entender o que está errado aí. Né? Sem se valer do pensamento alheio. Ter aquilo que nós, em educação, e aí a Patrícia talvez fale até com muito mais propriedade sobre isso, que é você construir autonomia. Né? Você não precisa ser guiado pela cabeça de ninguém, você se guia pela sua cabeça. Deixa eu perguntar aqui, o Alex André Moraes, é o nosso roller lá de Campinas. Era dos Tocha. Gostaria de saber, nos últimos anos, de quantas greves, Patrícia, você participou? E se a resposta for nenhuma, se era porque você estava contente com a situação de antes? Basicamente de todas. Mesmo quando, vamos dizer, que estava o PT no poder? Exatamente. Basicamente de todas. Nós tivemos greves longas no governo PT, né? Teve greve também do Instituto Federal. Eu greves longas, uma das greves. Bom, que fechou lá, eu venho passando por esse histórico de greves desde que eu sou menina, na verdade, porque eu sempre antes de ser professora. Antes de ser professora, eu sempre estudei em escola pública. Eu estudei em escola pública no ensino fundamental, no ensino médio, na graduação, no doutorado. Então, eu, obviamente, acompanhei todas as grandes greves, né? Eu entrei na graduação com uma greve de mais de 100 dias. E saí da graduação com uma greve também de 100 dias. Né? E depois, como professora, inicialmente, eu fui professora efetiva no estado de Minas Gerais, participei de várias greves em outros governos, não só no governo PT. Eu estou falando de greves, por exemplo, na época da graduação, era a FHC. Um momento bastante diferente para quem estava dentro da universidade, para a carreira pública, por exemplo, que neste momento era extremamente sem incentivo, sem nenhum atrativo. Né? Eu me lembro muito bem dos meus professores falando do que significava ser um professor de universidade federal. Né?
E depois, como aluna de doutorado, já no governo do PT, nós tivemos greve também, e no governo Dilma, greves mais importantes ainda, né? A Dilma assumiu o segundo mandato já com um corte de 40% com um corte isso significativo. Que está falando, o Edinelson está participativo aqui. Em 2015, o MEC perdeu 10% da educação, mas no governo Dilma perdeu 10 bilhões e meio. Por que só agora as manifestações? Não, houveram manifestações no governo Dilma também. Nós tivemos greve no governo Dilma. 2011, aqui no Campo São Roque, nós fizemos uma greve que durou quase 3 meses. Sim. 2011, vê quem era o presidente na época. Não era o Bolsonaro nem o FHC, era o governo PT. Nós fizemos greve, sim. A gente sempre faz greve, porque nós sempre vamos defender a educação. Sempre. Sim. Só um detalhe, com relação à questão das greves, elas podem ser, na verdade, são entendidas pela população como corporativas, né? Tudo bem que a gente entende a situação dos professores e quer que isso melhore, que o professor seja muito valorizado e com grande merecimento. Porém, os pais, assim, a sociedade até fala, puxa, e esses 3 meses de greve afeta o desenvolvimento da formação do garoto que ficou sem aula, isso tudo bem, é reposto e tal, mas há um hiato nesse período aí. Olha, e a turma sempre acusa, o professor para e o aluno fica de lado e tal. Não, eu acho que o que tem que mudar, justamente, é o que a gente está colocando aqui, essa capacidade, existir essa capacidade crítica do cidadão de entender o quão importante são essas mobilizações, do quanto que isso é importante para a população como um todo. Né? Greve de professor, infelizmente, surte muito pouco efeito. Nós tivemos, ano passado, uma paralisação dos caminhoneiros que parou o Brasil Quase inteiro. Quebra o Brasil. Quase quebra o Brasil. Inclusive, parou os professores, parou as escolas também. Por quê? Porque doeu no bolso das pessoas. Né? Infelizmente, a paralisação da educação, em curto prazo, e se a gente falar de efeito imediato, isso não interfere na vida das pessoas. Né? Muita gente entende isso, os alunos, pais de alunos, entendem isso como sendo, sei lá, uma folga, né? Infelizmente, mas tem só para concluir, tem que haver o que a gente tem percebido, o que a gente percebe nos nossos estudantes, e isso a mim particularmente, e acho que para o Rogério também, e para todos os professores, me deixa muito feliz perceber que eles entendem a importância dessa luta, né? Não dá para falar em futuro, pensar em futuro de país, se a gente não pensar em educação. Se você olhar para a história de todos os países que tiveram mudanças significativas, né, que se tornaram potências, países de primeiro mundo, Coreia, né, lugares que mudaram, todos esses países passaram por reformas importantes na educação. Porque depois a turma fala, a criança é o futuro do país, né? Se ele estiver bem formado, né? Como vai ser o futuro se ela não tem educação de qualidade, né? Não tem emprego, não tem escola, a economia vai chegar um momento que ela vai ficar estrangulada. Exatamente. E falar em reestruturação, em política pública para a educação, obviamente passa por formação, por olhar para a formação do professor, né? Por estruturar a carreira docente. Né? A maior parte de nós, professores, está doente, né? Não tem condições está doente por uma série de questões, mas pela questão financeira, né? Os salários são absurdamente baixos, a jornada de trabalho extenuante, a pessoa não tem tempo nem saúde para poder investir na formação continuada. Né? Então, como exigir educação se a gente não parar e repensar as condições nas quais a nossa educação, se é que a gente pode falar que existe educação na maior parte do Brasil, vem acontecendo? De uma certa forma, esse movimento, vocês discutiram vocês como um todo dentro do Instituto Federal, discutiram com seus alunos, para que se preparem e saibam, primeiro saibam o porquê da paralisação e depois que ganhem também a adesão deles, de familiares deles também, na medida em que eles entendam isso, né? Sim, e acho que é importante a gente comentar que no dia 15 de maio, essa paralisação partiu dos alunos. Né? Foi um movimento que partiu, a primeira paralisação foi um movimento que partiu dos alunos. Né? Eles enxergam a importância dessa luta,
né? Eles enxergam a importância disso para o futuro deles. Estamos né? conversando aqui, só para você, só para dizer o seguinte, estamos conversando com os professores Rogério Tadeu Silva e Patrícia Pessoa, do Instituto Federal. Para amanhã está prevista uma paralisação nacional. Eu recebi informação lá do Marcão, do Sindicato dos Rodoviários, que não irão circular os ônibus municipais em São Roque, Mairinque. Então, não teremos circulação, inclusive ele passou para mim, dos intermunicipais, que não teremos os ônibus circulando. As prefeituras já mexeram nos horários de expediente? As prefeituras, seguinte, a de São Roque, a Adriana falou que vai ser emitida uma nota dizendo que não será ponto facultativo. O Sindicato dos Servidores Municipais de São Roque, Mairinque e Biúna está pedindo que não seja descontado o dia de quem não conseguir chegar ao trabalho. Né? Por conta dos então, ônibus, né? Por conta dos ônibus e tal. Né? E aí o pessoal dos sindicatos rodoviários falou que estarão circulando aqueles ônibus que estarão levando alguém para alguma consulta. Ônibus que deverão constar assim como saúde, para levar alguém para fazer algum exame e tal, e esses ônibus poderão circular. Pô, eu cortei você, que você queria falar, Rogério Tadeu? Então, eu vou retomar uma pergunta do Zé Baraio e aproveitar e falar assim, com os pais. Pais, é o seguinte... Porque aí o pai fala, pô, filho, você não vai na escola? Pois é. E os pais dizem, e aí vai ficar esse ato, né? Pô, e esse tempo, como que você vai recuperar? Então, pais, entenda uma coisa. No momento em que a gente precariza a educação, então a gente... achata os salários dos professores, os professores começam a adoecer, porque eles somatizam isso, né? Ele não consegue dar conta do trabalho, ele fica frustrado porque ele não tem recursos dentro da escola para dar uma aula melhor, para dar uma aula dinâmica. Às vezes não é o nosso caso, né? O Instituto Federal é uma realidade até bastante louvável, mas tem muitas escolas que às vezes não tem nem material, nem giz para o professor escrever na lousa. Quando a gente olha para as escolas, que, por exemplo, isso nós temos lá, um laboratório nosso tem uma parede que começou a colocar em risco o uso do espaço. Quer dizer, a qualquer momento aquela parede pode virar um problema e a gente tem que isolar e não poder mais usar o laboratório porque a parede pode cair. A gente espera não chegar nesse ponto, né, que antes disso a gente consiga fazer o conserto dela. Mas imagine as escolas, e eu estou falando do Instituto Federal, hein? Pelo Brasil afora, isso deve ser muito pior. Deve ter escola que deve estar caindo aos pedaços e as crianças estão dentro da escola porque não tem outra alternativa. Então, pais, eu queria que vocês entendessem o seguinte, que educação eles estão tendo? Que qualidade de ensino eles estão tendo nesses termos? Né? Ele vai, no período da greve ele vai perder a aula, ele vai ficar sem aprender. Ele está aprendendo nessas condições? Essa tem que ser a sua pergunta, pai. Pai, mãe, responsável. Você tem que perguntar o seguinte, o meu filho está aprendendo se o professor ele tá mal remunerado? O meu filho está aprendendo se a escola está caindo lá as paredes? Será que o meu filho está aprendendo nessas condições? Pais, nos ajudem. Se juntem conosco. Venham na praça, venham conversar comigo, venham conversar com a Patrícia, venham conversar com a gente, venham entender a importância desse movimento, não nesse sentido. E outra, nós sempre repomos, a reposição é séria. Né? E aí eu vou falar o seguinte, no que diz respeito a essa instituição que nós aqui representamos, desde 1909, nós respeitamos por demais a qualidade de ensino. Eu fui estudante... Né? São 110 anos. 110, vamos comemorar agora dia 23 de setembro. Eu fui estudante dessa instituição antes de ser professor. E em 1992 teve uma greve de um semestre. Eu perdi 2 bimestres. 6 meses, hein? 6 meses. Sabe onde eu entrei depois? Na USP. Eu fiz mestrado, doutorado na USP. Eu fiz congresso internacional. E eu devo a quem? A essa instituição. Mas você perdeu 6 meses. Não perdi. Porque quando os professores voltaram com as conquistas, eles repuseram, nós tivemos aula de qualidade e eu passei. Então, veja, nós oferecemos um ensino de qualidade sob quaisquer circunstâncias. Só que existem circunstâncias que a gente não consegue, que é essa da precarização. Quer dizer, na hora que o salário começa a ficar difícil, não tem recurso, a gente não vai poder oferecer ensino de qualidade. Você então, vive, pais, né? venham conversar com a gente e se juntem a nós. A gente tem que defender. Se tem uma posição contrária, claro. Acho que a gente tem que parar com essa rivalidade, tem que ter um diálogo, né? Deixa eu pode só falar, contar uma Patrícia. Uma das coisas mais legais que eu vi nesses últimos tempos em paralisações, em greve, foi em 2017, uma paralisação em Belo Horizonte, onde os pais de crianças que estudavam em escolas públicas e infantis foram para as ruas junto com os professores. É disso que a gente está precisando, é desse apoio que a gente está precisando. Da família dentro da escola, da família junto com a gente, pedindo melhores condições para a educação. Porque é só assim que a gente vai conseguir
de fato, garantir que essas crianças, esses adolescentes, sejam futuro para o nosso país. O Roberto do Prado está perguntando, mas essa paralisação que está prevista para amanhã, a população está interessada? Vocês estão percebendo que a população está interessada não só na questão da educação, na questão da previdência? Você está percebendo o interesse da população? Ou tem muita gente que fala, vou continuar minha vida, eu não vou resolver? Bom, eu acho que se a gente parar para pensar na maior parte da população, infelizmente o que a gente tem visto é que cada um tem olhado ali para o seu mundinho e seguido a sua vida da maneira como dá. Né? Até mesmo matando um leão por dia, isso, são 13 milhões de desempregados. Isso. Né? Até mesmo aquelas pessoas mais desfavorecidas. E aí, para essas, eu acho que a gente tem que dar um desconto, né? Porque em muitas situações a informação não chega mesmo. Não adianta você falar hoje que todo mundo tem acesso à internet, quando a gente sabe que mesmo quem mora aqui em São Roque, em bairros de classe média alta, às vezes não tem internet de qualidade em casa. Então, como falar em acesso à informação para todos, se você não tem, para a maior parte da população, acesso aos meios de informação? E mais que isso, não adianta ter o acesso aos meios de informação e não ter essa capacidade de avaliar o que está escrito ali. Porque hoje esse é o nosso grande problema. Muito se fala, né? A gente vê o nosso presidente, ele nos chamou de idiotas úteis, né? na última paralisação, afirmando ali, né, que os alunos não sabem a fórmula da água, não sabem fazer regra de 3, contas simples. Isso realmente é uma realidade em muitas escolas, né? Infelizmente. E acho que o Rogério, nós sabemos disso, porque mesmo estando nessa condição privilegiada que o Instituto Federal hoje está, né, os professores têm uma formação excelente, né, a maioria de nós aqui é doutor, né, formado em universidades importantes. Nós temos lá, eu sou coordenadora do curso de licenciatura em Ciências Biológicas e a gente desenvolve um trabalho na região, não só em São Roque, mas em Mairinque, em Ibiúna, nas cidades em torno de São Roque, dentro de uma série de escolas às vezes em locais remotos, né, distantes. Isso é importante, quer dizer, o Instituto Federal também atua fora do Instituto Federal. Exatamente. Nós temos muitos projetos. Hoje, só para citar em São Roque, por exemplo, várias escolas da rede municipal têm projetos importantes do Instituto São Roque. Por exemplo, o Barão de Piratininga tem 2 projetos federais onde importantes. eu estudei lá na Escola Estadual. Cambará. Cambará. Zé Balá estudou lá também. Estudei também. Municipal lá, né? Então aqui no meu tempo era estadual, era Escola Estadual de primeiro nós grau. temos O Wander agora deu uma ideia de qual é a idade dele. Eu tenho 52, que eu estudei lá de jovem, 74 né? a 81, era escola estadual. Agora é uma escola municipal de educação infantil. E vocês fazem um projeto lá? Nós temos vários projetos. Nós temos 2 projetos federais importantes lá, que é o PIBID e a residência. O que é esse PIBID? Então, PIBID, residência pedagógica. Que parece uma buzina. PIBID são programas de iniciação à docência. Então, os nossos alunos no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, eles vão para essas escolas sob a orientação, a supervisão de professores do Instituto Federal, desenvolver projetos para despertar talento, assim, alguma coisa nesse sentido? Não? Também. Né? Mas principalmente para promover nas escolas ações que nem sempre a escola municipal dá conta de fazer, né? Tem como fazer pela carga horária extensa dos professores de lá. Então, por exemplo, a gente tem dentro desses projetos laboratórios de ciências que são estruturados. No ano passado nós tivemos a prefeitura de São Roque promoveu a primeira feira de ciências. Verdade, a gente recebeu o nosso professor Weber aqui. Aliás, Weber, venha fazer uma visita para a gente aqui. Sempre está nos assistindo. Obrigado pela sua audiência. É importante contar que o Instituto Federal deu o curso de formação para que essa feira acontecesse. Nós fizemos a formação de vários professores da rede municipal para estruturar a feira. Então, essa feira aconteceu, obviamente. Vai ter uma. Vai ter esse que agora ano. Mudou o diretor de educação, mas a feira tem de novo. Parece que sim. Os professores continuam no mesmo projeto. Se não me engano, é o Weber que está coordenando isso. O próprio Weber. E foi muito legal, foi muito importante. Os alunos, essas práticas, elas são importantes para os alunos, para mostrar para eles
que eles podem ir muito além da sala de aula, né? Que o conhecimento não está restrito só à sala de aula. E o Barão de Piratininga é um exemplo, mas a Schoenacker tem projetos nossos também, Tetsu tem projetos nossos, as escolas estaduais, o Germano Negrini tem projetos, tem a São residência 4 pedagógica. escolas estaduais: Horácio Manilani, Germano Negrini, Epaminondas de Oliveira em São João Novo e a de Mailasque, que não tem um nome, né? A escola de Mailasque. Basicamente, nós atuamos em todas as escolas da região. Isso é né? ótimo. Isso é muito legal. Com relação à população, só Pode falar. Estamos Eu- batendo eu- um papo aqui com os professores Rogério Tadeu Silva e com a Patrícia Pessoa. Patrícia em pessoa no estúdio, eu não ia perder a oportunidade. É que eu fiz uma campanha publicitária para Paraíba, para a capital da Paraíba. Venha conhecer o João em pessoa. Meu Deus. Não foi Boa, aprovado. boa, boa. Nem pagaram o cachê. Bom, com relação à população, uma coisa que também a gente tem percebido é o seguinte, e aí, por favor, população, por favor, nós estamos aqui justamente para isso, e mais uma vez, obrigado, Wander. Não, e a gente se espaça, Vocês- olha, e fala, mas por que de novo? Ó, porque no futebol tem o seguinte, quem pede recebe, quem se desloca tem preferência. Então é o seguinte, quem pede para participar do nosso programa, a gente vai, conversa, quem manda um sinal para olha, eu gostaria de participar do programa. É legal, às vezes tem gente que a gente nem sabe o que quer participar do programa. Então tem gente que fala, discordo completamente de tudo que eles estão falando. Pô, então entre em Que contato com a gente que a gente quer Traz trazer também. para participar aqui. É isso que a gente quer fazer, entendeu? Fala, vamos lá. Então, mais uma vez, população, visitem as escolas. Sabe, é muito triste, as pessoas vão falando, né, eu sou contra isso, e eles são um bando de vagabundo, vai atrapalhar a minha vida. Desculpa, vai lá na escola, vê a nossa realidade. Se você for até a escola, provavelmente as nossas condições sensibilizarão, né, não só você, muitas pessoas. de Como é que de agenda uma fato, visita lá? é só Só chegar. chegar? Só bater na porta lá? Não, Mas e eu não tô falando mais só que do isso, Instituto, vá hein? amanhã na praça. Vai lá, Nós é. vamos ter uma aula na praça Ah, amanhã. Vamos como é que é? ter Então aulas não lá. é só greve amanhã, né? Não é Não, paralisação. não, ninguém Aliás, vai- o certo não é Ninguém- greve, é não, paralisação. É paralisação. Só para terminar o Não, raciocínio. vamos lá, então, perdão. a população não é só o Instituto Federal, não. Vai nas escolas municipais. Olha, uma das coisas... Eu fiz parte do Conselho Municipal de Educação de São Roque, e uma das coisas que mais eu ouvi ali dos professores da rede municipal é que os pais não vão nem na reunião de pais. Participem das reuniões de pais, vão lá para você ouvir o professor e ver com seus olhos a nossa realidade. Porque quando a gente vai para a rua, a população é contra. É claro que ela é contra. Ela não vai lá ver a nossa realidade. Ela não se sensibiliza com os nossos problemas. A partir do momento que você começar a ouvir os professores, você ir lá com seus olhos, sair, né, do Twitter, do Facebook, ir lá na escola e ver a nossa realidade, nesse momento você vai falar assim, os professores têm razão, e aí a população vai ajudar a gente, que é o que a professora acabou de falar heróis. lá de Minas Gerais. Quando os pais eles começam a perceber que nós não estamos falando bobagem, eles se juntam com a gente. Agora, qual é o problema? Por que a população ela não está se colocando a nosso favor? Porque ela não vai na escola. Vai lá ver a nossa realidade. Eles gostam de cobrar do professor, mas eles não vão lá assistir a nossa realidade para entender os nossos problemas. E eu tenho certeza que se a população, e eu não estou falando só do Instituto Federal, nas escolas estaduais, nas escolas municipais, visitem-nas. Principalmente. Porque quando você visitar, você vai falar assim, eu vou nessa Não, paralisação. E até escolas particulares que tem pai que fala o seguinte, eu estou pagando, meu filho tem que passar. Tem que vai lá também e... Não tem isso? Mas olha, e tem que E vai passar... lá- A pergunta é, tem que passar onde mesmo? Na universidade pública, de o preferência pessoal quer entrar na federal, Então estadual, tem que passar lá de durante qualidade, os anos da escola né? e depois tem que entrar Então, no estudo. assim, é bom parar e pensar nisso também. As universidades públicas estão ameaçadas. Né? E eu acho que muitas das pessoas que estão apoiando todos esses cortes e falando que dentro das universidades públicas o que acontece é a tal da balbúrdia, né? Que não se produz conhecimento, são pessoas que passaram, que têm a sua formação em universidades públicas de qualidade. Porque se você for a qualquer empresa hoje tentar uma vaga de emprego e pedirem o seu currículo, é lógico que você vai querer ter no seu currículo o nome de uma universidade de qualidade, o nome de uma instituição de qualidade. Né? E as pessoas estão esquecendo disso. Então mesmo. Né? Estão se esquecendo disso. Wander, aproveitando que você já deu a deixa aí, ó, nós vamos estar amanhã a partir das 9 horas lá na praça. Às 9 horas a gente vai começar a montar... Passa a programação lá.
É na Praça da Matriz aí. Isso, aí mesmo. Vamos girar aí. Gira as imagens aí. Aí nós vamos colocar lá os trabalhos, né? A gente vai fazer uma apresentação de novo dos trabalhos que os estudantes estão realizando. Mostrar o que a gente faz, Exatamente. Um pouquinho. A partir das 10 horas, nós teremos aulas públicas, todos estão convidados, serão 4 aulas, uma delas, a última, será a minha. É a aula que você vai falar nessa aula pública? A minha eu vou falar sobre a capitalização, o que o aposentado pode esperar da capitalização na Previdência. Então você vai no meio da praça lá, vai botar uma caixinha de som. Sim, e a gente vai explicar. Então atenção, não é eu também eu defendo quem vai lá, o pregador pode ir lá, eu defendo, mas não é. Amanhã você vai fazer uma aula lá. Praça, amanhã. E aí eu também vai ter uma tendazinha, alguma coisa? Não, vai ser cadeirinhas? Não, a gente vai estar ali, senta no chão, fica de pé, vai ser praça mesmo. E você lembra os outros que vão falar? Eu tenho a aqui professora anotado. Duzolina, tem a Duzolina. que é professora do curso de licenciatura também. Então, ela vai, se não lembra do que ela vai falar? Se tem a programação. É aquela telinha verde? É aquela telinha verde lá. Peraí, então eu tenho aqui. Você tem ela aí? A telinha verde eu não mandei para você? Eu tenho aqui. Então falei, pode falar. Então, às 10 horas a gente começa as aulas públicas, tá? A primeira vai ser da aparência à essência. Da aparência à essência, o que é isso? Reflexões para a defesa da educação e a previdência social, com o professor Dr. Rafael Fabrício de Oliveira. Tá. Aí a segunda aula será o diálogo na formação docente, com a professora mestra Duzolina Alfredo de Oliveira. A terceira aula, a precarização da educação pública e do trabalho docente em São Paulo, com o professor mestre Neto Morsa, e aí agradecer o pessoal da rede estadual que está aderindo à nossa movimentação. Então não é só o Instituto Federal, tá? Nós temos aí as escolas estaduais, tem professor da rede municipal que também está nos ajudando. Dessa vez a gente tem um grupo bem grande de educadores participando. E o professor Neto está representando boa parte desse grupo. E a minha, que é a de capitalização da aposentadoria, o que os aposentados podem esperar. E, além das aulas públicas, terão intervenções artísticas, então apresentações de música, de dança. Trabalhos desenvolvidos nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, Tecnologia em Gestão Ambiental. Esses cursos, os alunos do ensino médio também estarão lá com trabalhos expostos. E aí vocês vão fazer aquela caminhada até o Instituto Federal, igual da outra vez, ou não? Nós vamos fazer uma passeata a uma hora, mas não vai ser até o Instituto. Dessa vez a gente vai fazer diferente. Nós vamos pegar ali a João Pessoa, nós vamos seguir quase ali até o Maneilane, a gente vai virar ali na Ângelo e vamos entrar na Raposo Tavares, ali na altura do 63. É que, na verdade, aquele pedaço da Raposo Tavares, antiga Raposo, chama-se Ângelo Meneguesso, né? Se você vai virar à direita ali, vai para onde? Aí nós vamos entrar na Raposo, aí ali na rotatória, né, em frente ali das concessionárias, ali tem um espaço que a gente vai ocupar aquele espaço, a gente vai fazer uma aula pública ali, aí depois, terminando essa aula pública, a gente retoma, né, a passeata, voltando pela Raposo Tavares, a gente pega de novo ali o acesso para o centro, né, e aí a gente vai seguindo pelo centro até a prefeitura, e ali na prefeitura a gente vai também dar mais uma pausa. Tá, e trânsito para isso, lembro que da outra vez eu recebi informação do DR dizendo que eles estavam dando o atendimento ali, polícia rodoviária, tudo já comunicado também. Tudo. Olha, em 13 de setembro de 2016, 15 de maio de 2019, 14 de junho de 2019, nós sempre fazemos tudo dentro da legalidade. Então, isso já está. Todos os protocolos já foram entregues, todo o procedimento, né, porque houve uma mudança de 2016 para 2019, mas a gente seguiu todos os procedimentos conforme as mudanças que foram nos solicitadas, então estamos bem respaldados também nesse sentido. Deixa eu ver aqui, a Edna Rosa, você deve conhecer, professora, o Instituto Federal... beijão para a Edna. É um grande parceiro da educação do município de São Roque, desde a educação básica até o nível superior. Sou testemunha desse trabalho. A Ex-Universidade Brasil, no bairro do Iguaçu, onde o professor Rogério esteve presente com uma brilhante palestra para os cursos de Pedagogia e Direito. Você foi lá outro dia? Foi sim. Uhum. E está perguntando aqui, a rede particular tem professor apoiando? Olha, o Ednelson Mazzetto está atento. O Ednelson Mazzetto está participando da mesa aqui com a gente. Está falando mais que o Zé Fernando. Em São Roque, não. Mas a gente sabe São Paulo, sim. São Paulo tem 13 escolas da rede particular que vão aderir e estarão participando. Escolas importantes, né? Uhum. Eu vi manifestações em TV mesmo, falando de escolas tradicionais, de elite, que pararam, né, na manifestação de 15 de maio.
porque é uma luta de todo mundo. A educação é uma luta de todo mundo. Essas escolas existem porque o objetivo maior delas é colocar o aluno dentro de uma universidade de qualidade. E no nosso país, não desmerecendo ninguém, né, nós temos universidades da rede, faculdades da rede, e universidades também da rede privada, que são locais que promovem uma educação de excelência, mas a maior parte desses locais são, de fato, as universidades públicas, né? E é por isso que essas escolas existem, né? Agora, é importante destacar o seguinte, por que está tendo também essa grande adesão, né, para o dia 14? Porque a questão da reforma da Previdência vai afetar todo mundo. Então, nessa palestra que a Edna comentou, que eu estive ali, né, na Faculdade de São Roque, aliás, muito obrigado por terem aberto esse espaço para falar um pouquinho sobre a Previdência. E o motivo original dessa nossa ação agora no dia 14, a Previdência ela afeta o mais pobre. E nós não podemos esquecer disso. E quando a gente faz uma reforma que pode comprometer esse futuro, a gente está esquecendo de coisas demográficas. Ontem, conversando lá com o pessoal no Instituto Federal, eu dei algumas estatísticas. São Roque, eu vou meter a São Roque porque boa parte das pessoas que estão nos assistindo são daqui. São Roque. São Roque, de 5 moradores de São Roque, 1 é atendido pelo INSS hoje. O São Roque está diminuindo, né, nos últimos censos demográficos, a taxa de fecundidade. Então, a gente está caindo. Na última, estava 2,1. Nossa expectativa... Isso significa 2,1, o que é? 2,1 filhos tá diminuindo por família. Por família. Está diminuindo. O Zé Balai colaborou, ele roubou 3. 4. Pô, Zé, 4. Aí, a nossa expectativa de vida está aumentando, né? Agora nós estamos vivendo mais. Só para vocês terem uma ideia, antes da virada do século, em São Roque era 65, 66, agora já é 76 anos a nossa expectativa, com tendência de crescimento. Então, a gente vai mudar. O perfil da cidade de São Roque vai ser um perfil de gente que cada vez mais vai depender do INSS. Aí você vai lá e faz uma reforma que vai comprometer essas pessoas. Então, a gente precisa também... E assim, mas vai quebrar o Brasil. Então, existem outras alternativas. E é isso que nós queremos. Nós queremos diálogo. E, população, venha nos ouvir. Venha lá na nossa aula para entender que existem outras alternativas. Você não precisa tirar do pobre, mais uma vez do pobre, mais uma vez do trabalhador. Mas vamos tirar da onde? Nós temos muitas alternativas. Quer dizer, poxa, nós estamos... Estamos procurando uma e você tem muitas. Então, vamos lá. A gente poderia começar, por exemplo, acabando com o famoso Bolsa Banqueiro. A Bolsa Banqueiro é uma expressão talvez até pejorativa, mas é o seguinte, boa parte do nosso sistema financeiro hoje ele é alimentado por dinheiro público. E o dinheiro, então, que a gente paga os nossos impostos, uma parte dele alimenta os juros. Que juros? Os juros da usura, os juros da especulação. Então, ali, na usura e na especulação, só ali a gente já conseguiria uma economia maior do que mudando a Previdência Social. Então, dá para acertar as contas públicas que a gente começar a mexer na usura e na especulação. E eu não estou falando de tirar do empresariado, não. Porque o empresariado também está sofrendo. E ele vai sofrer. Ele vai sofrer muito. Né? Na verdade, exatamente, porque vai diminuir o poder aquisitivo, o empresário vai vender para quem? Então, o empresariado, aquele que é produtivo, ele vai sofrer junto. Agora, aquele grupo que não é empresário, não é produtivo, são especuladores, são usurários, eles vivem de um dinheiro que é de origem pública, sim, e ali, se a gente... eu estou falando de 10%. Se a gente cortasse 10% desses juros de usura e juros de especulação, isso seria uma economia muito maior do que você precarizar a previdência dos trabalhadores. Agora, por que a gente não mexe nisso? Porque são os patrocinadores das grandes redes de mídia do Brasil. Então, dá mais uma dica. Mais uma para resolver. Mexeu nessa e tem mais uma. Acho que existe uma dívida enorme, né? Você paga a sua previdência descontada em folha, né? E existe essa dívida enorme, né, de empresas, por exemplo, que não repassam esse dinheiro que foi descontado na sua folha para o governo. E essa dívida não é cobrada. Desconta, né? E não paga. E não paga. E não cobra. Então, e nós também podemos falar sobre os inúmeros perdões. Então, são vários os casos em que o governo já perdoou
as dívidas, né, de diversos setores econômicos, né? Diversos setores econômicos. Então, além de não cobrar aquilo que eles devem pagar, em alguns casos eles perdoam. Só esses perdões, se você somar todos eles, você já resolveria o problema das contas públicas. Um outro problema muito grave, que ele é um pouquinho mais complexo, não daria para falar aqui em 2 minutos, mas é o problema da desvinculação das receitas da União. Então, existem algumas taxas, algumas contribuições que são DRU, previdenciárias. né? É a famosa DRU, a DRU. Então, ela é uma taxa, por exemplo, a CSLL lá. A CSLL é uma taxa previdenciária que as empresas pagam. Eu posso pegar esse dinheiro, que em tese é uma arrecadação previdenciária, e pagar qualquer outra coisa. Quer dizer, quando eu faço esse desvio, por conta da lei permitir, né, que a desvinculação das receitas da União é uma lei que permite esse tipo de desvio, quando eu faço isso, eu estou tirando do caixa da Previdência. Então, veja que existem uma série de coisas que poderiam ser feitas. E eu acho que o Ednelson Mazeto concordou com ele aqui. Opa, meu Deus! Será que eu consegui fazer mais uma Tá ganhando aí. Não, que ele falou, eu queria fazer uma pergunta. Então, vamos né, lá. Talvez Sim. você me responda. Sim, só que sim, vai comprometer essas pessoas mais velhas na hora de ficar 5 meses sem recolher para receber o seguro-desemprego. Fica aí, falta de dinheiro lá na frente mesmo. Tem fraude de todo lado. Entendeu? Deixa eu ver se está meio confuso aqui. Peraí. Sim, vai comprometer estas pessoas mais velhas na hora de ficar 5 meses sem recolher para receber o seguro-desemprego. Fica aí, falta de dinheiro lá na frente. Eu não entendi bem, não sei aqui. Você entendeu? É que quando você começa a receber o seguro-desemprego, você não pode contribuir, né, pela Previdência. Tem várias coisas, tem mais coisas, mas Mas a pergunta é essa. Como a Previdência é deficitária, se você continua contribuindo para a Previdência, mesmo depois de se aposentar? Como você explica que ela é deficitária? O que a Patrícia está falando, outra coisa importante, pessoal, o servidor público, ele está sendo assim Eu não estou nem falando do servidor público, eu estou falando de geral. De forma geral. O servidor público está sendo muito atacado, quem é um privilegiado, mas quando nós nos aposentamos, os servidores públicos, o desconto previdenciário continua sendo descontado dos nossos vencimentos, mesmo aposentados. Mas não só nosso. O CLT não. Na CLT não tem o desconto. Não. Mas aí. E o servidor também não tem fundo de garantia, né? Mas apesar que fundo de garantia é uma outra história mais complicada também. Mas eu vou me ater a essa questão. Quando a gente fala, né, das contribuições previdenciárias, nós precisamos tomar muito cuidado. Há um problema de gestão? Claro que há. Há necessidade de a gente considerar que o Brasil está mudando seu perfil demográfico, ficando mais velho. Tudo isso é verdade, mas a gente não precisa sacrificar agora, de cara, o mais pobre. E talvez o que ele tenha dito aí tenha sido no seguinte sentido. Imagine essa pessoa, né, ela ficou desempregada, então ela vai receber o seguro-desemprego, ela não vai contribuir, e aí, associado à reforma trabalhista, as pessoas vão ter muita dificuldade para comprovar que elas conseguiram contribuir 40 anos, e muito provavelmente o que vai acontecer se elas não provarem que contribuíram 40 anos? Não vão se aposentar. Porque a gente teve a reforma trabalhista também. Então, isso é muito mais grave. Quer dizer, além de ser um prejuízo muito grande em termos de um aposentado recebendo, às vezes, até menos, né, do que seria suficiente para a sua sobrevivência, existe o risco de muitas pessoas chegarem na velhice e não conseguirem sequer aposentar. Na nossa última Constituição, em 88, a aposentadoria foi considerada uma conquista. Ela é uma conquista. Não é uma obrigação de ninguém. Nós conquistamos a nossa aposentadoria. Eu, por exemplo, sou aposentado. Trabalhei mais de 40 anos. Eu tenho direito a ela. Então, fim de papo. Foi uma conquista. Agora, lá na Constituição de 88, tem um monte de coisa para sustentar. Ela não é só o que desconta da gente. Tem vários. Eu tenho um áudio aqui. Eu não vou colocar esse áudio. Depois eu vou passar ele para você. De quem que é? E esse áudio eu recebi num grupo que eu tenho de professores. E professores, né? De professores, sim, professores da rede pública de São Paulo que tiveram que entrar com ação na prefeitura que simplesmente eles tiraram uma parte do nosso salário e acabou. Então nós estamos movendo uma ação. Então, é por isso que tem o áudio esse grupo. Curto, mas... O áudio é curto, mas lá ele explica todas as... Eu passei para Passou para mim. Tudo. Tem um monte de coisa. Não é só nós que contribuímos para essa conquista. Tem várias coisas. E que, sabe o que aconteceu com o tempo? Foi sendo tirado e jogado para outro lugar. Talvez até para sustentar campanhas políticas, e deixaram da gente. Então, essa reforma ela é nociva nesse sentido. Não estou dizendo que
não precise ter reforma. Talvez precise mesmo. Mas tem que ter a reforma da Previdência? Porque eu falo assim, reforma da Previdência. Precisa ter a reforma da Previdência? Posso dar um abraço aqui? Pode. Camargo, do setor de trânsito de São Roque. Obrigado, te respondi, tá? Ele está aqui preocupado justamente com a nossa passeata. Ele fez uma pergunta para mim. Te respondi, Camargo. Obrigado aí pela ajuda. Queria saber o itinerário, essas coisas? Na verdade, ele perguntou se a gente podia dar uma segurada no início do horário lá, mas... Então já vai. Mas está previsto para que horário? Está previsto para mas a gente nunca consegue sair a porque até acertar todo mundo, e ele pediu para a gente adiar um pouquinho, esse horário que ele pediu para adiar, a gente consegue. Camargo, valeu. Então já está aí. Reforma. Olha, como eu acabei de falar, sim, a gente vai precisar pensar em algum momento, sim, na reforma, porque está mudando o perfil demográfico. Então, de novo, está nascendo menos brasileiros, isso não é uma realidade só em São Roque, no Brasil, de modo geral. Demograficamente, nós temos uma taxa de fecundidade em decréscimo. Existe mesmo uma melhoria da população em termos de saúde, então ela tem vivido mais. Cai a receita e aumenta a despesa. Expectativa de vida está aumentando. Isso é motivo da gente elogiar, né? Isso é conquista. É conquista. Agora, o que nós precisamos fazer vamos pensar em uma solução, mas como vai ser essa solução? Vamos dialogar. Existem alternativas para ela? Existem. Claro. Nós podemos manter a solidariedade, porque uma coisa que também tem que ficar claro para a população, hein? Presta bem atenção, população. Na reforma da Previdência vai acabar... Deixa eu só fazer uma troca aqui, acho que só a bateria vai com o meu aqui. Vai acabar... Pode voltar no lugar. Vai acabar a solidariedade. O que é a solidariedade? Hoje, no regime previdenciário atual... o governo ele contribui. Então, não é só a contribuição do trabalhador. Então, é descontado do salário do trabalhador um valor. Sobre esse valor, vem a contribuição do patrão e vem uma contribuição do governo. Então, tem 3 agentes ajudando a construir essa aposentadoria no futuro. Nessa reforma, vai acabar isso. Para o patrão vai ser opcional, ele pode ou não contribuir, e para o governo ele vai ficar totalmente sem fazer isso. E mais um detalhe, no Chile, eles fizeram essa reforma como está aí. É o mesmo moço que está no Ministério. Inclusive, ele estava lá naquela equipe. Ele não era o ministro, mas ele fazia parte da equipe lá do Pinochet. O que está acontecendo quando a Bachelet ganhou a primeira vez, na primeira eleição dela no Chile? O que ela teve que fazer? Ela teve que fazer uma complementação de salário para os aposentados. Então, existe hoje impostos no Chile, né, onde o governo pega essa parte desses impostos para complementar a aposentadoria das pessoas. Por quê? Porque aquele sistema que foi implantado em 1980, na década de 80, não foi suficiente para dar conta das aposentadorias hoje. Então, quer dizer, a gente está vendo no Chile um problema, e aí a gente vai repetir o erro. Sabe, errar é humano, mas repetir o erro não é humano. Então, nesse sentido que a gente tem que tomar cuidado. Vamos ter que fazer uma reforma? Vamos. Mas vamos dialogar, existem outras alternativas. Mas e de imediato? Vamos acabar com a usura, vamos acabar com a especulação. O único país no mundo, quer dizer, são 2. A Hungria e o Brasil são os únicos países que não taxam as grandes fortunas. Os Estados Unidos taxam as grandes fortunas. Então, o Bill Gates paga um monte de imposto, o Zuckerberg do Facebook, que, né, nós estamos mediados por eles aí para falar com a população, ele paga uma fortuna de impostos. Aqui não. Viu, os esportistas, viu? Falar num linguajar nosso, assim, bem pequenininho, esses esportistas que vocês falam, fulano de tal ganha 12 milhões de dólares por mês, 30%, 40% do governo. Tanto que alguns deles depois vão presos para pagar isso aí, porque eles acabam roubando, muitos deles aí. Eles acabam presos. Toda a fortuna nos Estados Unidos, toda a grande fortuna nos Estados Unidos, ela é taxada. E é um país liberal, é um país que nunca foi comunista, né? Então, a gente precisa entender que muitas dessas soluções, inclusive, elas nem são de origem marxista, né? Porque pessoal, vocês são tudo esquerdopatas. Para. Tem soluções que nem são de esquerda. O Keynes, John Maynard Keynes, o grande pensador da década de 30, ele foi o grande responsável por salvar, né, na história eles consideram ele o grande salvador do capitalismo, porque à beira do colapso que o liberalismo levou ao mundo naquela época, que causou a quebra da Bolsa de Valores de 1929, o pessoal falou assim, não, acho que a única solução é realmente fazer uma revolução marxista, né? Aí o Keynes falou assim, não, tem uma saída. E a saída dele foi justamente essa, o governo intervindo, o governo taxando as grandes riquezas e fazendo com que esse dinheiro movimentasse a economia e assistisse as pessoas mais carentes.
Quer dizer, e se vocês estudarem lá o Keynes ele era anticomunista, ele odiava o Karl Marx. Então, quer dizer, são soluções inteligentes e a gente está precisando disso, gente. E aonde que a gente vai buscar soluções inteligentes? Nas universidades. Nós não fazemos balbúrdia, nós produzimos conhecimento. Infelizmente, o nosso ministro, ele estudou na USP, eu era calouro quando ele entrou, quando ele estava saindo. Então, ele estava no último ano e eu era calouro quando eu entrei na USP, na mesma faculdade. Então, ele Mas realmente eu nem imaginava que ele seria... Nem imaginava, com certeza não. Ficou sabendo agora. Ele é um ingrato, essa é a verdade. Ele é um ingrato porque ele não está fazendo aquilo que ele recebeu, ele não quer dar agora para a população, ele quer negar isso para a população. Isso é muito triste. Desculpa a expressão, ele está cuspindo no prato que ele comeu, então a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa ouvir, e eu convido de novo vocês, estejam lá conosco, assistam às nossas aulas públicas. Eu não posso ir porque não vai ter ônibus para ir. Na semana que vem nos procurem. Você quer fazer que vai, mas não tem ônibus que está em greve. Então, mas aí na semana que vem nos procurem, visitem as escolas, conheçam a realidade das escolas. Pais, pelo amor de Deus, participem das reuniões de pais, das escolas públicas e das particulares. Se interem do que está acontecendo, porque a partir do momento que você assiste e vê a realidade, aí você vai entender por que nós estamos indo para ruas. Vamos trocar informações. Olha, não concordo com o que falou o Rogério, não concordo com o que falou a Patrícia. É o seguinte, porque ninguém é 100% ruim, ninguém é 100% bom, né? Ninguém é perfeito. No governo do PT não foi 100% de acerto, também não foi 100% de erro. O do Bolsonaro não vai ser 100% de acerto nem 100% de erro. E tem que conversar, né? A gente está vivendo um clima muito assim, de cada um tá falando para o seu público. Então, se você tá num canal que você tá lá, o cara defende tal partido, e posição, ele fala, quem tá no partido dele lá aplaude e quem não vai. É muita polarização. Acho que está fechado aqui, para lá aqui. Então tá muito assim, você não tá conseguindo conquistar alguém do outro público, né? Acho que tá? Deu agora? Tá ligado? Dá um sonzinho para ela que nós não estamos só ouvindo aqui. Vamos ver se dá agora, professora. Tá ligado? Tá sim, okay. tá sim. Aí. É muita polarização, né? Eu acho que o maior problema que a gente vive hoje é essa polarização, né, das pessoas, de acharem que só tem uma opção. Não estamos conseguindo viver com a desigualdade. Exatamente. E só um caminho, nós não somos iguais, né? Nós somos diferentes e temos que conviver. Sim, e ser feliz e achar bonita a diferença. E discutir. A riqueza está na diferença. A igualdade está nos direitos. Exatamente. Todos ganham bem. Todos. Repita, Zé, como é que é? A riqueza. A riqueza, ela fecha a nível. Peraí, fecha. Fecha bem aqui. Uma teoria econômica? A riqueza está na diferença. É aí que tem a riqueza. A igualdade, a igualdade é para os direitos. Os direitos eles têm que ser iguais. A riqueza não, ela é diferente. É através da diferença que nós vamos melhorar. É através da diferença que tudo vai crescer. Eu sou diferente dela, que bom. Nós temos opiniões diferentes, um vamos ajudar o outro. Isso pensando... Sempre se aprende, Sempre se aprende. A riqueza tem que estar na diferença. Tem que estar, não. Não estou também obrigando, né? Daqui a pouco está doutrinando. Eu acho. Acho que todo mundo tem que ser diferente desde que torça pro Corinthians, por exemplo. Deixa eu só fazer o seguinte. Pra você ver que nem isso dá certo. Eu acho que é do São Paulo, mas nós vamos crescer juntos. Estamos os dois uma draga. E a gente vai reconhecer, por exemplo, que o Valdir Pérez foi um baita no goleiro. goleiro e que, na minha opinião, o Rivelino é o terceiro melhor. Depois de Pelé e Garrincha, Rivelino pra mim. Gente, vamos falar um pouquinho de Copa Feminina. Bem lembrado. Que nós perdemos hoje. Perdeu para a Austrália 3-0. Não, foi 2-1. Tínhamos chance de fazer o terceiro e o quarto, não fizemos e perdemos 3-2. Agora decide contra a Itália. Tá o som dela aí? Tá bom? Ele é o Jair, mas não é o Bolsonaro não que tá cortando o seu som. Tá dando muito mais orgulho torcer para a seleção feminina do que para a masculina. Né? Com tudo que a gente vê aí. Não, mas também se classificam 2 de cada grupo e mais os 4 melhores terceiros colocados de 6 grupos. Se não passar... Mas se não empatar, pelo menos... Mais ou menos como a Copa América também tá facinho pro Brasil chegar na semifinal, pelo menos. Deixa eu só agradecer o seguinte, eu vou fechar o programa, vou despedir do pessoal aqui, e vou fechar com um vídeo que hoje eu fui lá no SESI,
eu conversei com a garotada da segunda série, que é o antigo primeiro ano. E olha, uma garotada de 7, 8 anos, eu fui falar lá de jornal, né, do jornal impresso e das novas mídias e tal, e a gente foi lá mostrando, então aqui tá um jornal, né, a manchete e tal, aquela história. Aí o menininho perguntou para mim, o que é manchete? Aí eu expliquei e tal. O que é uma legenda? Então na foto e tal, né. Aí um menininho lá virou para mim e falou, tio, o que é lead? Eu falei, opa, lead a gente foi aprender na faculdade, né? Então eu expliquei, lead é quando você vai dar uma notícia e está respondendo lá 6 perguntas de preferência no primeiro parágrafo. Onde, como, por quê? Então, ontem na Vila Belmiro, o Santos ganhou do... Então você explica tudo ali. Até aproveitei e explicar que quando você não entra direto no assunto no lead, você começa a falar, ontem na Vila Belmiro, com a temperatura agradável, na última rodada, antes da Libertadores. Quando se faz aquela enganação, aquela enrolação... Encheção de linguiça. O contrário do lead é nariz de cera, que é aquela enrolação e tal. E eu fiquei contente de me perguntar o que é lead. Foi muito legal, menino do primeiro ano. Então foi muito legal. Quero mandar um abraço aqui para Neide, que fez o convite. Eu fui ontem lá com a garotada e hoje eu voltei. As professoras Michele, Luciana, hoje eu estive lá também com a Ivani e também a Elaine. Muito obrigado, então, às professoras, né, que estiveram com a gente. Hoje a Luciana e a Ivani. Estive também com o nosso Jair Ribeiro lá no Serim. Serim que é bem legal, cara. É uma cooperativa elétrica rural Itu-Mairink. Eu não sabia que a Serim ela fornece energia elétrica para 7 municípios aqui na região. Zona rural de Mairink, pega uma parte de Sorocaba, uma parte de Itu, uma parte de São Roque, parte de Araçariguama e pega inclusive Cabriúva. Então quero mandar parabéns pelo trabalho realizado. A Serim vai completar 50 anos, tem sede ali na Castelo Branco, quilômetro 68,5, no bairro de Dona Catarina. Um abraço ao presidente da Serim, o Reinaldo Madureira Alves. Um abraço e também para o Danilo e para o Anderson. Valeu, pessoal da Serim, foi muito legal bater um papo. Hã? Não. Ah, tá. Professor, agradecer ao Zé Fernando. Zé Fernando, obrigado, Zé Fernando. Acabou o programa? Acabou? Pena, foi rápido demais. Foi rápido? Rápido, muito rápido. Então tá bom, a gente falou aqui Vamos fazer amanhã no mais. programa. Foi agradável, o tempo passa. Passa muito rápido. Vamos receber amanhã Antônio Carlos de Moraes, é isso? Rodrigues. Antônio Carlos Rodrigues, o nosso tuto, que foi vice-prefeito de São Roque. Sabe o que aconteceu? O Zé Balaio, ele era do que partido? Meu Deus do Que céu. partido era o seu pai? PMDB. Lá vem história. PMDB. E aí, fez uma coligação. Senta que lá vem história. Fez uma coligação com o PT, tá? Então, o Zé Balaio falou, agora vai e tal. Foi. E foi, ganhar a eleição, entendeu? Mas depois deu uma briga, entendeu? Aí o Tuto saiu da prefeitura, montou uma subprefeitura lá na 13 de Maio. Mas O gabinete um gabinete. Mas aí tudo se acertou, Tuto amigão do Zé Balai, e amanhã o Tuto vem aqui. Vou perguntar se o Tuto vai voltar para a política. Tomara. Por que ele, se ele está decepcionado com o PT? Ele mudou de partido? Não sei, vamos ver que amanhã ele vai contar. Vai contar. Vamos ver se o Tuto Ele vai se voltar. afastou do PT, não sei se está afiliado a algum outro partido, né? Mas ele se afastou na época. Grande torcedor do Palmeiras. Então amanhã o Tuto vai participar conosco aqui. Vai ser bem legal falar um pouco de política aqui. Uma coisa que a gente quase não fala. Obrigado, Zé Fernando. Obrigado, eu que agradeço de participar. Tá bom, obrigado, Zé Balaio. De nada. Obrigado. Obrigado, professor Rogério Tadeu, por ter vindo. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Eu que agradeço por esse presente. Hoje é meu aniversário. Opa, parabéns. E não deram o nome de Antônio para você, por causa de Santo Antônio? Então, a minha avó é muito porque assim, a minha origem mesmo é Itapevi, e a minha avó é de uma família tradicional de Itapevi, né, dos Abreus, e os Abreus eles sempre tiveram como santo da família, né, o São Judas Tadeu, que é o padroeiro de Itapevi. Então o Tadeu que eu tenho é por causa da minha avó. Ah, São Judas, não é o Judas Iscariote, né? Não, é o Tadeu. É São Judas Tadeu, São Judas Tadeu, né? E obrigado. E você também, Patrícia Pessoa, obrigado. E quando se for para Minas, você tem ido para Minas ou não? Sempre vou. E lá, Nova Lima, é uma região também muito assim de queijo. O que é o querendo forte pedir lá? um queijo para você não percebeu? Não é. Não. Minas né? De Minas comida tudo boa, de um povo bom. Opa. A gente brinca que a gente veio aqui para o Instituto Federal para melhorar isso aqui, Isso aí, porque ótimo. nós somos vários mineiros aqui. Tem muito mineiro aí. E o que Nova Lima produz? Produzia muito ouro, né? É a Ouro. região das mineradoras, né? Nova Lima Vale. Tem uma mineradora importante que é a Anglo Gold, a antiga Morro Velho. Já minerou muito ouro. Hoje já
atividade está paralisada. Lá tem alguma, como que chama lá, como teve lá em Brumadinho? Dos rejeitos, tem, né? Tem barragens, barragem a cidade está sob alerta desde a... Minas é bastante. É bastante. Está sob alerta, as escolas com todo o preparo para fuga, ônibus, as crianças, as pessoas fazendo treinamento constante. Nossa, que coisa. Imagine você Conviver dormir, assim, né? Com uma coisa dessa e passando o carro de som, né? Pois é. O Edenilson Mazeta está perguntando se o Tuto vem com o Vanderlei da Qualizer. O Vanderlei da Qualizer virá. O Vanderlei da Qualizer será pré-candidato a prefeito, Zé Não Balai? posso afirmar, vamos ouvir dele amanhã, né? Eu vou ler aqui a mensagem aqui do nosso Marco Antônio... Não, eu vou ler. O Marco Antônio Galeazzi falou que a Constituição é cidadã, a Seguridade Social está garantida na Constituição. E o que essa mensagem quer ler, Zé? Olha, tem uma mensagem aqui. Então fala do microfone, que Uma é estourou o tempo. mensagem aqui do nosso querido Ednelson Mazeta, ele diz assim: Zé, quando você falou em taxar as grandes fortunas, o Wander ficou assustado. Ele tem 1 milhãozão aí, né? Coitado de mim. Verdade. Descobrimos que Foi ele tem um fora milhão. do ar aqui, o rapaz quase caiu da cadeira. Coitado de mim, não Mas eu tenho quem nada. mandou um abraço também para os dois, para vocês, dois professores, é o obrigada. Matheus Taraborelli. Taraborelli. Obrigado, Matheus. Conhece o abração. Matheus? Oxe, parceirão, muito amigo. O Matheus Taraborelli vai apoiar quem para a prefeitura? Vamos ouvir dele qualquer hora. É? Você tá querendo adiantar? Ele é um menino bom pra você entrevistar, viu? É. Não, ele já foi convidado a participar do programa. Ele está vendo a agenda lá e vem sim. E deixa eu mandar um abraço pro nosso querido professor Rogério de Souza, para ele participar Um com a gente. abraço também. Tá bom, um abraço a nosso todos do grande Instituto companheiro Federal. lá. E manda quando tiver um próximo evento. Ela já tem algum evento agendado? Bom, no segundo pensando, semestre a gente tem todo segundo semestre nós temos a jornada de produção científica e tecnológica e o ciclo de palestra tecnológica, o Cipatec e o JPCT. Esses eventos são todos os anos. Pode ter São certeza abertos. que nós vamos avisá-los e convidá-los e convidar Acontece a em população outubro. para... Eu fui lá, eu vi, participar. tinha até uma pedra do Varvito lá, do Parque do Varvito ano passado lá, não tinha? Tinha. É que assim, tem tinham muita coisa, Tinham gente. rochas expostas. Isso, rocha. Tinham, sim. Uhum. Vai ser bem... Mas eu acho que o convite do Rogério é bem legal. Venham até as escolas conhecer Muito o que bom. o PIBID... Pipi. PIBID É um programa de buzina. Os nossos programas de formação docente estão fazendo nas escolas, qual que é o trabalho que a gente vem desempenhando nas escolas, que é muito legal. Legal. E põe o trabalho aí hoje que eu fui conversar com a garotada lá da segunda série do SESI 400. Muito obrigado pelo convite. A garotada foi muito legal, a garotada muito esperta, viu? Não dá pra levar a garotada na conversa não, tem que estar afiado. Valeu, um abraço. Pessoal, estamos nós novamente aqui no SESI 400 com muita alegria. Hoje a gente veio bater um papo aqui o segundo dia seguido com essa criançada aqui legal que é do segundo ano, que na verdade é o antigo primeiro ano, né? Quando eu entrei lá no meu primeiro ano, lá no Barão de Piratininga, mas essa garotada já é muito esperta para estar no primeiro ano. Tudo bem com vocês? Aê! E aí? Olha lá, esse é o Miguel. E hoje a gente veio falar um pouco aqui de jornalismo, vamos organizar tudo aqui. O que vocês acharam aqui de falar um pouco? Vocês gostam de jornalismo? Sim! Vocês são animados, hein? Você lê jornal? Sim! Eu gosto! Você gosta? Sim! Gosto muito! Você quer fazer uma pergunta pra mim sobre jornal, sobre rádio? Ai, Deus, tô empurrando o seu aqui! faz uma pergunta. Peraí, vamos organizar aqui. Que legal essa criançada aqui. Eu amo jornal! Então se ama o jornal. Vamos lá então. Vamos organizar essa entrevista coletiva aqui. Quem vai fazer a pergunta? Seu nome? Meu nome é Júlio. Júlio? E qual a pergunta que você quer fazer? O que é jornalismo? O que é? Jornalismo. Jornalismo é você passar informações através do jornal, através do rádio, através da internet, tá bom? E você? Seu nome? Gabriel, Qual a sua pergunta? eu nunca fui filmado Nunca foi filmado? assim. Não, mas tá gostando? Tô gostando muito. Então- eu tô sendo então deu- muito de ler jornal. Gosta? Que jornal você lê? Eu já li a Folha de São Paulo. Deixa eu pegar sua carinha aqui. Já leu a Folha de São Paulo? E qual uma notícia que você leu e que você guardou assim, fala, poxa, que eu li um dia? Cadê você? Tá aqui. Eu guardei a notícia que Vem cá um pouquinho. quinta-feira, dia 25,
Peraí, sem empurrar. Peraí, deixa eu organizar aqui. Peraí, ai, deixa eu levantar aqui um pouquinho. Opa, peraí, deixa eu voltar com ele aqui. Júlia, qual a notícia que você leu que você falou que guardou? Que quinta-feira, dia 25, um menino, ele comprou um Fusca guardando muito dinheiro. Tá bom, então tá jóia, então legal. Mas quanta criança animada aqui, ó. Muito obrigado. Obrigado por vocês terem me recebido aqui. Hã? Aê! Obrigado. Deixa eu pegar as professoras aqui. Obrigado, professora. Eu vivo trocando os seus nomes. Você é a? Luciana, obrigado. Olha, achei bem interessante, porque eles perguntaram o que é a manchete, o que é a lead, que é o resumo da notícia. Eles já tinham recebido uma tarefa em sala de aula. Sim, era conteúdo do livro, do material didático. E foi bem legal, fiquei muito feliz em conversar com essa garotada, bem esperta. Isso, são mesmo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E tá aqui a Ivani, deixa eu só sair da sombra aqui. Ivani, parabéns com essa criançada. Obrigada. Fiquei muito contente, obrigado pelo convite. Ok, obrigada. Tchau, tchau. É isso aí. E cadê a minha amiga aqui? Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. E você, com sua experiência, que você já trabalhou na Editora Abril, e você viveu redação também, mudou muito, mas o jornalismo não perde sua essência. Ah, é verdade. A notícia tem que ser verdadeira, né? É isso aí. Obrigada. Eu que agradeço a disposição de vocês terem vindo aqui conversar com as professoras e com os alunos. Eles são um pouquinho... Não, mas é maravilhoso. Mas maravilha. Obrigado, pessoal. Tchau. Aê! Aê!